Eu não sei começar meu dia sem fazer minhas pontas nos meus lápis. Essa coisa assim de gostar do objeto, né? Do objeto. Como se estivesse assim, passando óleo nas minhas ferramentas. O lápis de cor é altamente inteligente, eu uso muito lápis de cor, meus pincéis, né? Minhas canetas. Todo esse instrumental simplesinho aqui faz com que você realize o que você quiser. Eu tinha muita dificuldade de me expressar verbalmente, eu era gago. E fui para a escolinha de arte, foi o meu querido irmão que levou para lá, o Denoir. Aí chegando lá eu suava assim, porque eu era obrigado a falar. Então chegou a professora e falava assim, que desenho bonito. E eu ficava com aquela dificuldade, e fui aos poucos falando. E hoje em dia eu realmente dou aulas, faço palestras. Então, quer dizer, o desenho me ajudou a expressão verbal, o desenho estimulou a expressão verbal. A mão é inteligente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o desenho nasce essencialmente da mão. Quer dizer, o ato de você desenhar, esse ato contínuo de você estar desenhando, é que que estimula o teu imaginário. Quer dizer, o meu imaginário, ele está, digamos assim, não inerte, mas ele está em estado de letargia. Ele é tocado pelo meu físico, e o meu físico é a minha mão. Quer dizer, é a minha mão que estimula a minha imaginação. Aqui, inclusive, tem as cartas. Aqui, ó. Aqui não tem sentido nenhum, rapaz. Isso aqui é só para exercitar a tipologia. Exercitar a tipologia. Tem algumas palavras que se repetem. Isso aqui eu estava em perfeito estado de consciência, viu? Não bebo, não fumo, não faço nada. Eu sou caretão realmente aqui, ó. Mas é para exercitar a tipologia, a gestualidade da mão. Eu não me lembro quando eu comecei a desenhar. Mas um fato é o seguinte, talvez pela dificuldade econômica, eu não fui uma família bastante modesta, eu tive que trabalhar. Então eu fui comerciário, eu fui boy, fui bancário 4 anos, fui industriário. Então eu custei muito realmente a começar a viver de desenho. Eu acho que eu enfatizei mais na minha vida o estudo do desenho do que propriamente querer ganhar dinheiro logo, porque eu preferia ganhar dinheiro como bancário e estudar desenho do que querer ganhar dinheiro em desenho e não estudar desenho. Eu nunca pensei assim que eu poderia me tornar um profissional disso. Para mim, desenhar era um ato que eu fazia mais por causa da minha solidão, por exemplo. São blocos e mais blocos que eu tenho. Eu vou experimentando as técnicas, vou experimentando o traço. E geralmente acontece que futuramente eu encontro alguns livros que eu posso utilizar esses estilos que eu tenho aqui. Desenho é um ato contínuo e diário. Você não desenha de forma diletante. O desenho você tem que fazer todo dia. Amanhecer desenhando, anoitecer desenhando. Você esteja triste, esteja alegre, esteja contente, você tem que desenhar. A aquarela, eu acho que é a técnica assim, inicial de tudo, né? Você que, para dominar o guache, dominar o acrílico, o óleo, e qualquer outra técnica, você tem que começar pela aquarela. Não precisa mais que isso aqui. Isso aqui para mim já é suficiente. Eu faço o que eu quiser em termos de cor, só com essa palheta aqui. Aqui vem uma luz que vem de lá, aí eu vou escureço aqui, ó. Eu vou escureço aqui, aqui embaixo. Porque você, para fazer isso aqui, você para pintar, você tem que saber a anatomia. Por exemplo, na anatomia, eu sei que aqui tem um osso, ó. Aqui tem um osso e aqui tem um músculo. Quer dizer, você não pode desenhar um rosto sem conhecer a anatomia. Eu não concebo assim um desenhista que não tenha formação clássica. Ele tem que ter formação clássica, assim. Não é ser acadêmico. Existe uma diferença
grande entre o clássico e o acadêmico. Mas a formação clássica ele tem que ter, sim. Ele tem que aprender a desenhar, tem que ter a humildade de estudar anatomia, estudar perspectiva, estudar, saber situar forma e fundo. Tudo isso vem através desses estudos aqui. Quem quer entender desenho tem que começar com Rafael. A linha de Rafael é eterna. Então, para mim, Rafael, assim, é meu mestre eterno. Realmente. Você, para desenhar, você tem que ter as suas referências culturais. Você não pode desenhar sozinho. Você desenha com o passado também. Então, o passado é importante para você entender o presente e se projetar no futuro. Esse brilho aqui do nariz, que os clássicos usavam tanto, é muito importante, porque ele dá o relevo no nariz. Aí você volta a escurecer a parte de baixo novamente. Aí deixa esse outro brinco, essa outra luzinha aqui, ó. A essência é de você manter sempre renovado a tua maneira de trabalhar, principalmente para uma pessoa que não quer ter estilos, como é o meu caso. Eu acho que o que existe é um método de abordagem. Eu não quero ser reconhecido de um desenho para outro. Então, eu não posso ilustrar Victor Hugo da mesma maneira como ilustrei Grimm, Andersen. São autores completamente diferentes. Eu não posso me dar esse luxo, essa vaidade, essa presunção de pegar um estilo pré-feito e adaptar a esses três escritores. Eu tenho que encontrar, a partir da palavra deles, uma imagem adequada. A imagem que o ilustrador faz, ela não termina no trabalho do ilustrador. Cada um tem uma expectativa de uma imagem, né? Cada um vê a imagem que quer. A pessoa não vê a imagem que você desenhou, a pessoa vê a imagem que ela tem a expectativa de ver. Primeiramente eu desenho o cenário, aí depois é que eu vou colocando as figuras no cenário. Mesmo que ele vai ser coberto, aqui no caso, pela narizinho, mesmo assim eu termino. Porque eu acho picaretagem você terminar o cenário aqui. Você tem que fazer todo o cenário, parece uma maluquice isso, mas é uma realidade que você não está vendo, mas ele é real. Por exemplo, isso aqui é uma técnica mista. Aqui eu usei tudo, eu usei lapiseira, usei Ecoline, no caso aquarela líquida, usei guache, usei acrílico. Essa técnica depende muito do que eu estou fazendo. E eu acho que o desenhista tem que ter esse acervo, esse repertório de técnicas para que ele possa adaptar ao que ele vai fazer também. Eu transportei a Bela e a Fera para o século XIX, para após a Revolução Industrial, já pensando que eu poderia usar também o estilo de Art Nouveau, usar o estilo dos pré-rafaelitas. Então, quando você pega um trabalho, você já está pensando assim em qual período histórico ele está situado. Eu acho que o desenho é também uma maneira de você se projetar num tempo que você não vai viver. Eu vejo o desenho na minha vida assim, igual ao ato de escrever uma carta. Como se eu estivesse escrevendo uma carta para mim mesmo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. É até ridículo falar isso, né? Nessa altura do campeonato da minha vida. Mas eu gosto de desenhar, cara. Eu gosto de desenhar, eu vibro com o meu desenho. Não é a qualidade, não, é o ato de fazer. Eu gosto de desenhar, sabe? Eu desenho por amor mesmo. Eu não concebo a minha vida sem o desenho. Eu acordo pensando em desenho, vou dormir pensando em desenho. Para mim, desenho é minha vida, realmente. Eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar, cara. Eu gosto de desenhar. Desde menino, assim, acho que eu vou morrer desenhando, né? Sei lá, para mim desenho é tudo para mim, sabe? Um depoimento meio ridículo, mas é verdade, né?